Sempre estive deitado na cama de hospital, até que um dia eu me tornei um verdadeiro bárbaro. Salve, meus queridos devoradores de mal. Então, né, vamos lá para nossa obra. Nossa obra começa com o seguinte: nós estamos numa sala e da janela vem uma luz forte que invade esse quarto. A gente percebe que a gente tá, obviamente, num quarto de hospital. Esse quarto de hospital é invadido por essa luz. E a gente vê que em cima da maca ali temos um jovem rapaz. Ele tá com suas roupas de internado ali, aquelas roupas bem largas de hospital. E ele tem em suas mãos um celular e ele tá jogando ali super concentrado, quando do nada ele fecha a cara. Ele fecha a cara e então reclama. Ele reclama. E a burra, por que não curou ele em meu lugar? E, e a gente, depois dessa reclamação ali, vemos a tela de Game Over aparecendo ali pra ele. Ele acabou perdendo. E só que ele conta um pouco da história dele pra gente. Então, ele fala assim: sempre amei muito os jogos, sempre amei jogar. Desde jovem eu tive que ficar no hospital, então sempre tive muito tempo pra jogar. Os jogos se tornou uma parte muito importante da minha vida. Mas, como diz aquele ditado, quando você joga muito, as coisas acabam se tornando iguais, irrelevantes, acabam se tornando tudo a mesma coisa. O problema não é que tava se tornando tudo a mesma coisa. O problema é que todos os jogos que eu jogava era completamente lixo. Não me despertava nada. Não importava o jogo que eu jogava. Sempre, ano após anos, tudo se tornava um completo lixo. Joguei FPS, RPG, AUS, joguei de tudo, mas todos os jogos eram completo lixo. Finalmente, depois o nosso protagonista ir reclamar, né, dos jogos, depois dele lamentar e contar um pouco sobre a vida dele, ele tá ali mexendo no computador dele quando aparece um jogo na tela dele. Esse jogo é novo, chamado Dungeons and Stone, Masmorras e Pedras, né, traduzindo para português. E ele vê que jogo que é esse. A gente percebe que é um jogo de 2D, 16 bits e um jogo indie, né? Pra quem não sabe, jogo indie são jogos independentes, ou seja, é aquele jogo que não tem um grande produtor por trás, tipo, não é um GTA da vida que tem a Rockstar por trás, entendeu? É um jogo onde é uma equipe muito pequena ou até mesmo um único jogador, um único desenvolvedor que desenvolve o jogo do começo ao fim, entendeu? E já tá ali nosso prota reclamando, né? Nosso prota já tá reclamando. Que merda, esse jogo só tem inglês. Mano, tá parecendo eu quando acho um jogo e não tem tradução pra português, é foda, complicado. Mas ele falou assim, não, nem parece meu tipo de jogo, mas, né, tá grátis, vamos ver. O nosso prota pega ali o bárbaro, né, já pega ele como um primeiro bichinho ali. E a gente começa a ver o prota loucão jogando aqui. É isso que eu tenho que fazer aqui, é isso que eu tenho que fazer ali, é isso que eu tenho que completar. Quando ele vai ver, já tá de noite, ele assusta. Nossa senhora. E ele olha assim pro jogo de canto de olho e já fala assim: esse jogo é muito bom. É muito bom. E a gente vê ali ele dando um pouco de explicação sobre o jogo. Fala que você tem que ir acumulando os NPCs ali. O NPC pode ser um único, ou pode ser uma verdadeira bosta. E nós vê ele ali. E quando morre, né? Ele tem uma morte ali. E quando ele morre, ele tem que começar tudo de novo. Esses jogos, velho, eles são automaticamente viciantes. Depois da explicação do Prota, a gente vê ele falando que início era legal, só que o jogo era um jogo fracassado, completamente fracassado, porque não tinha tutorial, não tinha tutorial em inglês, não tinha tutorial em coreano, então era um jogo que ele tinha que fazer por conta, entendeu? E aí
começou a mexer na questão de honra dele, porque ele falou assim, caralho, eu vou zerar essa porra desse jogo, eu vou zerar, não tem pra ninguém, é meu, é eu que vou conseguir essa negócio. Aí a gente vê, né, que ele melhora, sai do hospital, ele continua jogando ali no hospital, mas aí ele melhora, sai do hospital, começa a trabalhar meio período ali como segurança, começa ainda jogando ali, em vez de fazer segurança, né, ele tá jogando ali o joguinho. Ele vai, termina, completa a faculdade dele, a gente vê ele formado ali, ele jogando dentro do metrô, jogando dentro do ônibus, jogando, e ele tá completamente viciado, e quando a gente vê, se passa 9 anos, ele tentou 1.000.000 de vezes tentar esse joguinho, a gente vê ali ele morrendo trocentas mil vezes, pra tentar zerar o jogo. E a gente vê, depois de 9 anos, finalmente, ele tá a um passo de zerar o jogo. Ele tá diante a porta do último boss. E ele tá totalmente animado por causa disso. Ele tá comemorando e ele tá falando: Vocês viram, seus merda? Finalmente! Quero ver quem chegou até aqui! E ele tá ali completamente animado, eufórico, né? Porque, pensa, você passa 9 anos tentando gerar a porra do jogo e finalmente você chega no último boss. Porque, cara, deve ser muito emocionante. E a gente vê ali o nome, né, da sala do último boss ali, Portão do Abismo. Tá ali na frente do boss, ali na frente do portão, e tá perguntando pra ele se ele quer continuar. Você gostaria de adentrar o Portão do Abismo? Você não vai poder mais voltar. Ele aceita, como assim não vai poder mais voltar? E ele tá ali imaginando, nossa, quantos padrões será que ele tem? Provavelmente ele deve ter um ultimate. Ele tá completamente ali imerso naquilo. E aí ele vai, confirma, né? E aparece uma tela encerrando tutorial. E ele, encerrando tutorial, só que aparece essa tela encerrando tutorial não em inglês, e sim em coreano. Ele entende dessa vez. Ele, coreano? O nosso protagonista reclamava ali que tá em coreano, porque ele perdeu uma década quase da vida dele tendo que aprender inglês para poder zerar o jogo. Um forte brilho toma conta do lugar, um raio, uma luz muito forte toma conta do local, e ele começa a falar que o corpo dele estava queimando muito e ele acabou perdendo a consciência. Enquanto o brilho toma conta ali, a gente vê algumas mensagens dos sistemas e a gente vê ele aparecendo pra gente checagem de usuário completa, e logo após isso, ainda, quando ele tá reclamando ainda, porra é essa? A gente vê começando transição. E o nosso protagonista, ele perde a consciência nesse meio tempo. Enquanto isso, ele começa a ouvir ao longe vozes. Guerreiros! Só que ele não consegue entender quando aos poucos ele vai abrindo os olhos, sim, ele começa a ver homens em cima de um palanque, sim. Hoje vocês se tornarão verdadeiros guerreiros! Enquanto aquela voz vibrante gritava, falava que eles se tornarão verdadeiros guerreiros, o nosso protagonista repara em volta. Lugar de lâmpadas, tem tochas. E ele começa a descrever a situação ali onde que ele se encontra. Bárbaros musculosos para onde quer que eu olhe. E ele vê ali que ele tá em um lugar completamente diferente. E aquele homem, né, lá em cima do palanque, gritando. E o nosso protagonista fala assim: que caralho é isso? Quem que é esse esquisitão gritando? E ele tá falando ali pra escolher uma arma ali, né? Porque os bárbaros escolhem uma arma antes de partir. E ele percebe: que língua que é essa? Eu nunca ouvi essa língua, mas como consigo entendê-la? Ele, vamos nos acalmar.
Meu corpo parece bem. Ele começa a mexer ali no corpo. Ele começa a ver que as mãos dele tá mais ásperas, que os músculos estão mais duros, que ele tem tatuagem agora, essa movimentação. Até que ele percebe que ele tá em um corpo completamente diferente do corpo normal dele. Não é mais aquele corpo esguio, e sim um corpo totalmente musculoso. E isso, ele fica espantado com aquela situação. E o homem lá do fundo: aqueles que foram chamados, venham à frente! Pra escolher as armas dele. E o nosso protagonista tá pensando: que merda! Ele tá pensando o tempo todo, não está falando, né? Não tá esboçando reação, ele tá bem calmo, transparente. Porque enquanto ele vai esboçando ali a reação, a gente vê algumas pessoas subindo, escolhendo algumas armas ali. E começa a subir essas pessoas no palanque, enquanto aquele velho continua gritando, velho. Eu não sei como é que Bárbaro tem tanta voz, porque eu tentando imitar esse velho já tô ficando sem a minha. Cara, assim que começa a escolher ali, aparece uma amigona pra gente, né? Uma amigona Bárbara ali, cheio de músculo, chamativa, loira. E, cara, o velho grita de novo: e a graça de Rafinólia esteja com vocês! E assim que o velho fala Rafinólia, né? O nosso jogador lembra, o nosso protagonista lembra. Eu tenho certeza que isso é Dungeon and Stone, que é masmorras e pedras, que era o jogo que ele tava jogando. E ele tá jogando com o personagem que ele selecionou, o Bárbaro. E assim que ele começa a pensar, a gente vê um cara do lado que parece estar na mesma situação e o cara começa a falar alto. Não pode ser. Não pode ser. Isso é Danger Stone. E o cara tá completamente apavorado, tremendo ali. Mas que merda! Por que eu tô aqui? E o cara tá completamente assustado, com os olhos confusos, sim, uma expressão amedrontada, mesmo que o cara tenha um corpo musculoso, sim. E o nosso protagonista tá ali só observando de canto e ele fala assim: ele é diferente dos outros bárbaros. Ele percebe já, né, que é igual a ele, que entrou no jogo. E assim que ele começa a falar, né, o velho grita de fundo: quem abriu a boca? E assim que o nosso protagonista percebe, o velho já tá do lado dele com uma aura intimidante, sim, uns olhos de assassino. E o protagonista e aquele outro cara ficam nessa situação se apavorando. E o nosso protagonista começa a falar assim: quando ele chegou aqui eu nem vi. E o velho: foi você? Nosso protagonista: não! Começa essa discussão aí. E o nosso protagonista olha pro cara da lateral e já fala: tudo por causa desse idiota. O velho fala: então, foi você. Quando o cara da lateral começa a falar, o que dizer, esse é quando ele começa a gaguejar ali, o velho só passa o machado no pescoço dele e nós só vê a cabeça dele indo de arrasta ali. A gente não pode mostrar, né? Porque teve muita... Mas ele perdeu ali uma parte importante do corpo dele, vamos dizer assim, né? E o nosso protagonista tá completamente assustado ali, enquanto tá olhando ali, ele fica pensando: mas que porra é essa? E o nosso protagonista: se acalme. Se eu também demonstrar alguma reação, alguma emoção aqui, eu também vou ser, né, ser passado pra cima. E filho, o velho grita, né: filho de Caduar, ordem, foi possuído pelo espírito do mal. Atenção a todos, apaguem das suas memórias o que esse espírito do mal disse. E o nosso protagonista tá ali pensando: merda! Depois do nosso protagonista pensar um pouco ali, ver aquele tanto de ketchup espalhado pelo chão ali, e depois do velho gritar, ele acaba se afastando ali e fala assim: vamos continuar a ser humanos de maioridade. E ele sai se afastando. Enquanto isso ele vai se afastando, o nosso protagonista ali tá pensando
no que ele tem que fazer, que nas informações que ele tem. Ele vai vendo ali os outros sendo chamado e ele chega a algumas conclusões. Conclusão que pessoas como ele que entram no jogo são espíritos do mal, são consideradas como os espíritos do mal. Informação 2, você é morto se alguém descobrir que você é tal espírito, né? Informação 3, poderia ser a cabeça dele muito bem rolando ali no chão, se ele não tivesse se controlado, se ele não tivesse desde o começo se mantido calado. Vocês lembram que no começo eu falei que ele estava pensando e não falando? Foi exatamente o que o cara fez ao contrário. O cara falou em vez de pensar. E o velho começa a chamar assim. Aí o nosso pronto, mas agora só tem um pequeno, pensando ainda, só tem um pequeno problema. Eu não sei meu nome. Ele falava, um jogo maldito, poderia ter pelo menos dizer meu nome. Eu posso adivinhar quanto depende da minha vida disso. Ele tá pensando, a possibilidade é baixa, mas essa é a única maneira que eu tenho agora. Eu me movo 2 segundos após o nome ser chamado. Porque ele tá vendo ali todo mundo se mover, então ele sabe se alguém não se mover dentro de 2 segundos, é porque nenhum dos outros foi chamado e talvez seja um outro espírito mal. Mas se for outro espírito mal, ele tá tomando o nome dele. Filho de Jadel! Bjorn! Nosso protagonista. 2 segundos desde quando o nome foi chamado. Ninguém se moveu. Eu acho que sou eu. Então, esse é meu nome. Bjorn. Então, meus devoradores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like e ajuda nós. É isso. Até o próximo episódio do nosso Bárbaro. Fui!